Uma família, uma missão. Capítulo 12. A célula. Parte 1. 1 Coríntios 14, de 26 a 33a. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como já disse anteriormente, um avião só permanece em voo se tiver as 2 asas funcionando perfeitamente. Você é um avião supersônico divino, e como tal precisa das 2 asas para voar. A primeira, como já falamos, é o culto de celebração. A segunda, vamos falar dela agora, é a célula. Na igreja primitiva, os membros não só faziam parte do culto de celebração, mas também estavam assiduamente nas reuniões de casa em casa, prática que hoje nós chamamos de células. Se você frequenta ou já frequentou a célula, sabe do que estou falando. A célula é uma estrutura da igreja que tem objetivo e dinâmica própria. Ela não é independente do restante da igreja, e sim é mais uma das colunas da igreja. Ela foi projetada para estar completamente em harmonia com o restante da igreja e faz parte da casa chamada igreja local, na qual o Senhor colocou você. Normalmente a célula tem no máximo cerca de 15 pessoas. Esse número não é um dogma, mas quando há mais do que 15 pessoas, isso dificulta bastante praticar a dinâmica que foi definida para a célula. Alvo da célula. O alvo da célula está definido no texto acima, edificação. Paulo, ensinando à igreja de Corinto como ser igreja, escreveu as orientações acima. Vamos colocar em ordem essas orientações. Primeiro, participação de todos. Quando a palavra de Deus diz que um tem salmo, outro tem doutrina, isso significa que todos devem participar. Não há ninguém a quem o Espírito Santo não dê algo para expor ao corpo de Cristo. Diferente do culto de celebração, na célula a participação de todos é fundamental, o que não é possível no culto de celebração. A própria forma de reunir já é para facilitar essa participação. Normalmente nos reunimos em círculo, para que todos se vejam entre si. Esse compartilhamento requer um condutor e um assunto em comum. O condutor é o líder da célula, e o assunto comum é a palavra ministrada no culto de celebração. A palavra no culto de celebração aviva, inspira, dá rumo, alimenta e fortalece. Na célula, o compartilhar dessa mesma palavra edifica. Não é possível tirar as dúvidas e colocar a palavra do culto de celebração no nosso dia a dia, no próprio momento do culto, mas isso é fundamental para a edificação de todo filho de Deus. Jesus disse que não podemos tão somente sermos ouvintes da palavra, mas praticantes. Há pessoas que ouvem uma palavra, não ficam com dúvidas e sabem como aplicá-la no seu dia a dia. Infelizmente, não são a maioria na vida da igreja. A célula é o lugar das dúvidas caírem por terra no tocante ao que foi ministrado. Também facilita enormemente aprender a colocar a palavra em nosso dia a dia. Segundo, ordem. A célula tem uma liturgia que deve nortear a reunião, mas não pode engessá-la. Recebemos as pessoas, louvamos, há testemunho, oração pelas pessoas, há o compartilhar da palavra do culto, o apelo e um lanche no final. Afinal, comer é sempre bom e um ótimo pretexto para a comunhão. Terceiro, conexão. Na célula, a comunhão deve permear todas as atividades da reunião. Viver como corpo é a palavra de ordem. Cada um, como membro do corpo, precisa encontrar o seu lugar e assumir a sua função. A célula é o lugar de excelência para se trazer um convidado.
Ela é mais intimista e de fácil conexão. A conexão encaixa as pessoas. Na célula, tanto os membros como os convidados vão experimentar o que realmente representa fazer parte da família divina. Quarto, amor ao próximo. As necessidades, tanto espirituais quanto naturais dos membros da igreja, são supridas inicialmente pela célula. Note que na igreja primitiva ninguém passava necessidade, porque todos se consideravam parte da família. Ninguém que tenha condições de suprir deixa seu familiar passar uma necessidade básica. Quinto, edificação. Em toda a igreja, a edificação é prioridade, mas na célula é onde isso mais acontece. Ali se aprende a orar, louvar, fluir no Espírito, ler e aplicar a palavra no dia a dia, desenvolver os dons espirituais, falar e ouvir para crescer, ser cuidadoso e cuidar das pessoas, entender e permanecer firme na carreira proposta. A célula é a parte mais íntima da família a que você foi conectada. A vida de corpo realmente é desenvolvida nas atividades da célula. Certa vez Pedro foi preso e Herodes pretendia passá-lo ao fio da espada, como tinha feito com Tiago, irmão de João. Quando isso aconteceu, a igreja entrou em oração por Pedro. Uma orientação foi dada e todas as células estavam em oração por ele. Deus fez um poderoso milagre, libertando de forma extraordinária a Pedro. Quando ele viu que estava fora da prisão de madrugada, sem saber o que fazer, resolveu ir à casa de Maria, mãe de Marcos. Nessa casa havia uma célula. Quando Pedro chegou, a célula estava reunida orando por ele. Imagine o alvoroço que foi aquela reunião, vendo Pedro ali como fruto da oração deles. Isso é viver como família e como corpo, e esse, o milagre, é o resultado de viver assim. Todos cresceram com aquela experiência. A conexão se tornou ainda mais forte, profunda e duradoura. Atos 12, de 1 a 17. A célula produz isso. Repita essa confissão comigo. A célula é a minha família primeira dentro da igreja. Eu sou aceito, amado, cuidado e edificado dentro da minha célula. Na célula, os vínculos e as conexões são firmados. Como amo fazer parte da família divina e cooperar para que todos cresçam. Dessa forma, eu cresço junto na direção de Jesus Cristo. Pergunta: por que devo participar de uma célula? Desafio: fazer parte de uma célula e participar dela desde o início.